Irmãos, vou deixar um versículo para os irmãos, para meditarem nele, que se encontra em Isaías 41, 9 e 10. Tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes. A ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Eu não poderia deixar de passar para meus irmãos tudo que Deus fez na minha vida. Os milagres que Jesus fez na minha vida foram muitos. Se eu for contar tudo o que aconteceu, eu ia passar uma noite aqui. Mas eu fiz um resumo. Eu passei aqui no papel, mas eu recebi uma ordem que é para eu dizer o que vem no meu coração. Que eu não me preocupasse com o papel. Então, tudo começou no início de 2022. A qual eu fui acometida por umas dores, uns desmaios, mas eu não sabia o que era. Então, comecei a frequentar UPAs, SAMU vinha na minha casa me buscar de mês em mês, de 15 em 15 dias. E quando eu chegava lá, tomava medicação e voltava para casa. Enquanto estava medicada, tudo estava bem. Passou o efeito, voltava tudo. E nas últimas vezes que eu ia, aí um médico fez uma ultrassom e disse que eu tinha uma hérnia e uma vesícula. Que essa dor que eu estava sentindo era dessa vesícula, que a pedra estava solta, estava andando por dentro de mim, por isso que eu sentia essas dores. Mas eu, com medo, né, eu tinha medo de fazer qualquer coisa por eu ser diabética. Eu fui deixando o tempo passar, e eu fui piorando. Vinha para a casa do Senhor, cuidar da casa do Senhor. Quando eu chegava aqui, que descia aqui, ela no salão de baixo, eu me prostrava. E pedi a Deus que tirasse aquilo de dentro de mim, que eu não sei o que eu tinha, mas eu tinha que cuidar da sua casa, que Ele me ajudasse. E eu ia melhorando. E passava as dores e eu voltava para casa toda contente, e depois voltava tudo de novo. Já depois do mês de agosto, eu fui piorando cada dia mais. Mas sempre com medo, e sempre na UPA tomando remédio. De setembro para outubro, o presbítero Alessandro me convidou para fazer o jantar dos casais, que era no dia 3 de dezembro. E eu respondi para ele: irmão, eu não ando bem de saúde. Se eu melhorar, eu te dou a resposta. E fui para casa e conversei com o Ramos. Passou um dia, 2 dias, aí eu conversei com Jesus. Você está aqui, Jesus? Foi desse jeito. Você está aqui, Jesus, na cadeira comigo. Venha me ouvir. E eu disse: ô Jesus, o meu presbítero me chamou para fazer um jantar, mas eu não estou em condição. Aí tem as vozes, tem uma grupo, tem o jantar do meu filho. Então, eu te peço, Jesus, como tua filha, que o Senhor me conceda saúde para fazer esse jantar. Depois desse jantar, o Senhor faz da minha vida o que o Senhor quiser, porque minha vida a ti pertence. Quando foi no outro dia, eu amanheci bem aliviada, né, sem dores, contente, alegre, e confirmei para o presbítero que ia fazer o jantar. E no dia do jantar, 2 dias antes do jantar, eu comecei a sentir dores.
Eu digo, mas é a vontade de Deus, eu vou fazer esse jantar, porque eu pedi a permissão dele. Fiz o dele, fiz o do agrupe, fiz o das vozes e fiz o do meu filho, que foi no dia 31 de dezembro. Então, nesse último jantar, eu não suportava mais nada. Eu não suportava o cheiro da comida, eu sentia dores, eu não podia andar, mas eu engoli tudo, as lágrimas, as dores, porque eu não queria que meu filho saísse sem a satisfação que todo ano tinha lá em casa, né? E eu me sustentava com Deus. Deus, agora não, Deus, agora não. E isso eu dividi as tarefas de Ramos, minha neta, minha nora, ele, cada um ficou com a tarefa e eu fiz. Mas depois de 1h da manhã, depois que eu dei o jantar a todo mundo, eu piorei de uma maneira que, se eu pudesse, eu saía assim, correndo. Eu não tinha força, eu não tinha fôlego, eu não tinha paz. Eu era numa cadeira de balanço, com as pernas em cima. Eu não comia, eu não dormia. E meu filho começou a perceber. Mãe, a senhora está bem? Ele se levantou várias vezes e eu lá na cadeira gemendo. Mãe, a senhora está bem? Eu digo, estou, meu filho, estou bem. Foi porque eu perdi o sono. Mas eles foram embora no dia 1º. E no dia 12 de janeiro eu tinha uma consulta com o cirurgião. Mas eu sofri muito. Esses 12 dias foi os piores dias da minha vida. Eu estava sozinha. Eu não tinha família por perto. Mãe, se o dia Ramos dizia, filha, você está bem? Eu digo, estou, filho, vá trabalhar. Porque eu queria que ele saísse dentro de casa. Porque eu queria gritar, botar para fora tudo que eu estava sentindo. Eu só tinha Deus. Só Deus ali. Eu não tinha quem fizesse um chá para mim. E eu fui piorando, piorando, cada dia. Mas como eu tinha consulta no dia 12 com esse cirurgião, eu digo, eu vou aguentar até lá. Mas só que eu só aguentei até o dia 10. No dia 10, eu piorei muito. Minha filha ligou. Essa minha filha é enfermeira, ligou. Manhã, como é que a senhora está? E eu não quis passar para ela o que eu estava sentindo. Aí Nicinha ligou de João Pessoa. E quando Nicinha ligou, eu disse, Nissa, eu estou morrendo. Eu estou morrendo, Nissa, e ninguém percebe. Aí eu já não sentia mais as pernas. Eu queria comer, eu não comia nada. Eu só vivia de água. Eu sentia fome, mas não comia. E aquelas dor me matando, as dor vinham. Elas vinham saindo assim da virilha, elas vinham assim, era um serrote serrando. Ela vinha, chegava aqui assim, ela entrava para o pâncreas, era como se eu estivesse levando várias facadas. Depois ela voltava para o canto, aí passava. E quando minha filha chegou, já foi botando uma roupa em mim, desceu o banco do carro, me botou. E Deus já começou a agir ali. Eu fui daqui para João Pessoa, porque eu ia fazer uma cirurgia de vesícula, né? E a hérnia, todo mundo sabia, e eu fui, ela dirigindo, ela foi já agilizando ficha, falando com os médicos, com todo mundo, e eu ali estirada naquele banco, porque qualquer movimento, se eu me virasse, era como se tivesse tudo solto. Se eu me virasse, doía tudo. Se eu me virasse para outro lado, tudo doía. Era como se tudo dentro de mim tivesse muito inflamado e solto. Então, eu não conseguia dormir, a não ser sentada, e era cochilo de 5 minutos. Então, quando a gente foi, que chegou em Bahia, aquela fila de carro, meu Deus, Vanúcia começou a se aperrear. Jesus, que hora eu vou chegar? Mas aí onde eu digo, Deus começou a trabalhar. Houve um acidente
na rua que o carro estava estacionado, parado, né, na fila, e veio uma ambulância. E essa ambulância veio e parou na frente do carro dela. Então, ele com aquela sirene tocando, ela foi atrás da multidão. Quando chegou na porta do hospital, a ambulância parou, o carro dela parou atrás. E quando eu chego no hospital, já tem enfermeiro, tem maca, tem cadeira, porque eles providenciaram tudo. E ali eu entrei certa que eu ia fazer essa cirurgia, né? Conversei com o médico, fui medicada, fiquei em observação. Aí, no outro dia, ela disse, a senhora não vai para casa, a senhora vai ficar aqui, porque a senhora vai fazer cirurgia. E passou o primeiro dia, como eu estava tomando muito remédio no soro, muito remédio. Passou o primeiro dia, o segundo dia, eu vou, Núcia, cadê a cirurgia? Ela disse, tenha calma, mãe, não é assim. Aí, no terceiro dia, eu já comecei a ficar nervosa. No quarto dia, ela chegou, eu notei a fisionomia dela abatida, cansada, porque ela já imaginava mais ou menos o que era que eu tinha. E eu disse, Núcia, a cirurgia não vai sair. Ela disse, manhã, confie no Deus que a senhora serve, que Ele vai agir. É tudo no momento de Deus. Eu digo, está certo. Aí, na sexta-feira, eu cheguei lá na segunda, isso era na sexta-feira, ela chegou logo cedo. Aí, vamos tomar banho. Aí, quando você vai fazer esse tipo de tratamento que eu fiz, você não toma banho com sabonete, é um líquido na boca. E me preparou todinha. E eu disse, fiz todo tipo de exame que os irmãos possam imaginar. Passei a ser um bebê. Uma hora você estava vestida, outra hora você estava nua, e você enfrentava os enfermeiros, e se pegava com Deus. Meu Deus, que vergonha! Mas tinha que fazer. Comecei a andar naquele hospital de maca, sobe rampa, desce rampa. Eu comecei a olhar o outro lado da medicina, fui vendo coisas que eu nunca imaginei na vida. E, nesse dia, eu desci para o centro cirúrgico. Quando chegou lá no centro cirúrgico, você vai ficar aqui enquanto vão esterilizar, e você fica aqui esperando. E eu fiquei esperando. Aí foi ali que eu senti a presença de Deus na minha vida. Foi ali que ele chegou e eu senti ele assim. A quintura dele, eu estava num canto gelado, que você sabe que centro cirúrgico é gelado. E eu senti a quintura dele. Eu senti quando ele segurou minha mão. Eu senti quando ele disse, segura na minha mão. E eu segurei na mão dele. Eu sabia que ali eu não ia morrer ali, não era meu dia, porque o meu Deus estava cuidando de mim. E entrei para o centro cirúrgico, pedindo a Deus que o Senhor disse que eu pegasse na sua mão, e fiquei segurando a mão dele. Até hoje eu seguro a mão do Senhor. Eu não consigo cair porque o Senhor me levanta. E eu fiz, né, uma cirurgia para fazer uma autópsia, né? Uma biópsia. E fui para... Quando terminou, passou 1h30 mais ou menos, quando terminou, fui para o quarto, aliviada, porque eu estava anestesiada e não sentia nenhuma dor. E eu sabia que quando aquela anestesia passasse, aquelas dores horrorosas iam voltar. Mas, para a honra e glória do Senhor, essas dores não voltou mais. A anestesia passou e o médico que fez no outro dia foi lá, aí observou tudinho e me deu alta. Você vai para casa, daqui a 12, 15 dias você vem tirar os pontos.
Aí isso já tinha feito estoque químico, já tinha feito PET scan, já tinha feito tomografia de todo tipo. E fui para a casa da minha neta. Quando chegou lá, eu fiquei 12 dias, Vitória, eu vou ficar aqui 12 dias. Eu não sentia mais dores, mas eu sentia uma fraqueza me matando. Aquela fraqueza. Você abriu os olhos, não podia. Você queria respirar, não podia. Tudo era fraco em cima de mim. Eu digo a Jesus, cuida de tua filha, Senhor. Me dá a chance de eu viver, para eu cuidar da tua casa. E com o passar dos dias, a Vanúcia ligou. A senhora vem hoje para tirar os pontos. Quer dizer, foi antecipado. E eu fui. E fui com a mãe da minha neta, que está aí, que até lá ela não sabia de nada. Porque se dissesse para ela, ela não ia cuidar de mim direito. Mas eu creio que meu pastor já sabia, que Ramos já sabia, que meu médico já sabia. E eu fui contente, né, pensando que ia tirar os pontos e vinha para a minha casa, para a minha igreja. Mas não, irmão. Não é bem assim. Quando eu cheguei lá, que chegou a minha vez de entrar, entrou eu, minha filha e a mãe da minha neta e o médico. Ele sentado assim, eu aqui, ele olhando para mim. Aí disse, tudo bom, dona Euda? Eu disse, tudo bom. Aí minha filha disse, a senhora pode perguntar o que a senhora quiser a ele. Mas eu vou perguntar o quê? Né? Não estou sabendo de nada, o que é que eu vou perguntar? Aí ele olhou assim para mim, ficou olhando para mim, olhou para ela e disse, Vanúcia, você vai levar sua mãe para 2 cantos, para um hospital ou para o Laureano. Quando ele disse Laureano, aí eu fiquei assim, Laureano? Aí eu olhei para ele, o senhor quer me dizer que eu estou com câncer? Ele disse, é. Meus irmãos, olhe, você procura assim, um buraco, para você entrar. É uma dor tão grande quando você tem uma notícia dessa que você está com câncer, que nada lhe consola. Naquela hora eu esqueci até que Deus estava pegando na minha mão, porque é triste. E você vê seus filhos assim, a minha filha, que não sabia, ficou assim, passada. E Vanúcia, muito calma, disse, manhã, faça pergunta a ele. Eu só fiz 2 ou 3 perguntas a ele. Tem cura? Ele respondeu, não sei. Vou fazer quimioterapia? Também não sei. Só a pessoa que for lhe acompanhar é que vai saber. Ele conversou comigo e eu saí. Irmão, minha menina botou no carro e a gente foi para o pátio do hospital. E eu fiquei assim, desorientada. Desorientada. Aí meu filho chegou, ficou eu no meio dos meus 3 filhos, olhando para eles, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Porque, para mim, o câncer, eu já ia morrer. Né? Eu já ia morrer, eu olhava para todos. Um é casado, minha filha é bem casada, mas eu tinha ela que não é casada, que é sozinha, que batalha, que luta para sobreviver. E eu fazia, meu Deus, o que é que eu faço? Aí meu filho me abraçou e disse, lembre-se do Deus que a senhora serve. Converse com o Deus que a senhora serve. Aí começou minha batalha, né? E Vanúcia, manhã, vamos ligar para o pastor. Eu não tive coragem de falar com o pastor. Eu não tinha coragem de falar com o meu médico. Eu não tinha coragem de falar com o Ramos. Porque eu fiquei muito, assim, desenganada, fiquei desorientada. Eu não tinha força. Mas eu fui à luta, porque Jesus disse que eu segurasse na mão dele e fui à luta.
e comecei meu tratamento. Uma médica muito boa. Comecei meu tratamento. Quando eu fui conversar com ela para começar a primeira quimioterapia, ela disse a mim, com 13 dias, seus cabelos vão cair. E eu disse, doutora, mas tem cura? Ela disse, vamos fazer o tratamento e depois a gente vai conversando sobre isso. E eu fiz a primeira quimioterapia. Eu não desejo a ninguém, eu não desejo a ser humano nenhum que enfrenta uma quimioterapia vermelha. Mas eu tinha um médico ali do meu lado. E eu vi muitas mulheres vomitando, se acabando. E eu ali na minha fortaleza, eu não vomitei. Se eu tinha um Deus médico que estava segurando na minha mão, não vomitei. Se toma muita medicação, se toma muito soro para fazer uma limpeza, para poder aplicar a quimioterapia vermelha. E depois que você toma ela, aí vem outro tipo de soro que é para fazer a limpeza. E eu entrava naquela sala gelada, 8 horas, 7 horas, e saía de lá. Já cheguei a sair 6 horas da noite, né? Vamos, 6 horas da noite, com os aparelhos nos braços, mas glorificando a Deus, que eu não sentia mais dor. Eu sentia ânsia de vômito e sentia as dores do corpo. Aí começou a imunidade caindo. Eu digo, meu Deus do céu, e ali fui ficando mais fraca. Então, eu passei a tomar 5 injeções. A primeira injeção eu tomava no posto, no hospital, porque tudo meu tem que ser lá no hospital. Então, a primeira injeção eu tomava lá. Quando eu saía de lá, eu já saía dura, porque começava a doer daqui, aí vinha para o corpo todo. Isso era a noite toda. Quando ia passando o efeito, aí era a hora da segunda injeção. E eu quem aplicava na minha barriga, sabendo que ia aplicar aquela injeção e o que eu ia passar durante o dia e durante a noite. E assim, era 5 dias na semana para poder eu fazer a quimioterapia. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu fui melhorando. Então, teve um dia que eu fui para a casa da minha irmã e ela fez um jantar, recebeu meus filhos. Valquíria tirou uma palavra para mim, que é em João 4, que fala que a enfermidade não é para a morte. E eu me segurei nisso, e me segurei no versículo que o pastor mandou para mim. Por que te abates, ó minha alma? E eu fui me segurando. Mas nessa noite, eu vi a morte em cima de mim. Eu vi a alma saindo do meu corpo. E eu dizia, Nissa, eu estou morrendo, Nissa. E ela com aquele jeito, orando dentro daquele quarto. Foi o dia todo, a noite toda naquele quarto orando. Elas, vamos louvar. E ela botou um som. Aí botou um louvor. Ai, irmão, quando eu vi esse louvor, ali eu tive mais certeza que eu ia viver. E de tarde eu fui para o hospital, me encontrar com ela e fazer o resto dos exames, porque tinha que fazer tudo, né? Eu não podia ficar sem fazer nada. Mas depois as coisas foram acontecendo. Teve o meu encontro com o Ramos. Meu encontro com o Ramos foi uma coisa tão dolorida. Ali estava o meu parceiro, meu amigo, meu marido, que estava longe de mim, que só fazia acompanhar, mas não estava presente assim na hora. Então, para mim, foi muito doloroso quando ele chegou, que ele me viu já magra, acabada, e ele me abraçou, ele disse, minha filha, eu estou com você. E assim a gente foi passando. Ele vinha,
voltava e eu passei a viver mais de João Pessoa, porque o tratamento era muito sério. Aí fui para a casa da minha filha. Estava me recuperando, já tinha tirado os pontos, estava bem mesmo. Aí fui para a casa da minha filha. Ela disse, mãe, vamos assistir um filme? Aí eu fui assistir o filme. Eu numa rede, a televisão ligada e ela se balançando na cadeira de balanço. Eu era muito fraca, né? E comecei a empurrar a rede com a perna assim, mas a perna cansou. Aí eu fui com essa mão. A mão cansou, aí eu me virei e fiz assim na cerâmica para empurrar a rede. E quando eu fiz assim na cerâmica, ela ia na cadeira de balanço. Quando ela voltou, minha mão entrou. Então, eu não senti dor, porque quando você faz quimioterapia, você fica sem sensibilidade nas mãos. É muito dormente. Eu senti o estralo. Quando eu senti o estralo, que eu olhei, era muito sangue. A coisa mais feia do mundo. E eu vou Núbia. Aí peguei assim na mão. Elas, mãe, indo. Aí só, essa minha neta foi que chegou. Calma, gente, calma, vamos cuidar, vamos atrás de tia. Aí eu disse, Vanúcia, procura o dedo. Elas, não, mãe, o dedo está aqui. O dedo está na cadeira, Vanúbia. Aí ela foi lá, estava o dedo, né? Um pedaço do dedo. Ela ligou para o meu genro, ele disse, bota no gelo. E fomos localizar a Vanúcia, porque é onde eu estava, do Conde, para onde ela trabalha, minha gente, é longe. E ela, quando ela já chegou com os primeiros socorros, foi enrolando e botou no carro e eu fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, passei pelo médico. O médico disse, Vanúcia, chama o cirurgião, o plástico, chama o cirurgião plástico, que está lá em cima, que é amigo dela. E ele desceu e me deitou lá naquele centro cirúrgico e começou a examinar. Meu dedo saiu isso aqui tudinho. Um pedaço todinho saiu. E ele disse, mas, mãe, como foi isso, mãe? Aí fui explicar, né? Aí eu disse, naquele potezinho ali está o dedo. Ele disse, a senhora tem certeza que o dedo está ali? Eu digo, tá. Aí ele foi. Aí sentou, eu na cama, né, com a mão assim, e ele sentou numa bancada e começou a tirar a unha, tirar a falange, tirar o osso, porque tinha partido tudo. Então, aquela unha, aquela falange, aquele osso não valia mais de nada, né? Aí ele disse, vou fazer um enxerto, uma plástica aqui, e vamos pedir a Deus que dê certo. Meus irmãos, eu sofri tanto desse dedo, tanto desse dedo, que eu digo assim, Jesus, o que foi que eu fiz na vida, Jesus? Eu sempre me questionava, por que comigo? A gente não quer perguntar a Deus por que está acontecendo aquelas coisas, mas a gente termina perguntando. E o dedo começou a necrosar. Cada vez que eu ia lá, toda quinta-feira, ela segurava a minha cabeça assim na barriga dela, e ali eu entregava o dedo a ele. E ele fazia tudo no cru. Quando ele pedia pince disso, pince daquilo, bisturi agora, meu Deus do céu. Cada dor que eu sentia, enfiando minha cabeça na barriga dela. E isso passou muito tempo. E ele disse, olha, mãe, você perdeu sua unha, a falange e uma parte do osso. Mas, para mim, estava tudo bom, contando que a dor passasse, né? Já estava tão cheia de dor que, para mim, a dor passasse. E ficou fazendo curativo todos os dias. Era tudo com colagenase, eram umas coisas tudo diferentes. E mandando foto para ele. Depois de quase 2 meses, não foi, Vanúcia? Aí eu vim para casa, me deram alta, assim, eu vim para casa. E Ramos passou a fazer tudo.
Ramos passou a cuidar do meu dedo, Ramos passou a cuidar das minhas pernas, que era muito fraca, tinha que passar a hidratação. Ramos passou a cuidar de mim, a dar banho, a vestir calcinha. Então, eu passei a ficar um bebê. Porque, além do que eu estava sentindo a fraqueza, eu não tinha movimento na mão. E umas fotos dessa que foi para ele, aí ele disse, Vanúcia, sua mãe está aí? Ela está, não, doutor, está em Campina Grande. Pois você chame ela aqui, porque eu estou vendo um osso aqui no dedo dela. E eu quero ver se isso é um osso. Na hora que Vanúcia ligou, eu disse, mãe, olha, plantão do médico é amanhã, venha-se embora. Eu fui, né? Quando eu cheguei lá, e tiro o curativo, vai examina de um lado, tudo, depois de muito tempo. Aí ele olha para mim e diz, mãe, isso aqui é um milagre. Isso aqui é um milagre. Deus fez um milagre na sua vida, porque fui eu, cirurgião plástico, um dos melhores de lá do hospital, fui eu que tirei seu osso, fui eu que tirei sua unha, fui eu que tirei a falange. E aqui está saindo uma unha. E a unha está aqui, ó. Está vendo? Não tem o mesmo movimento, mas a cirurgia plástica nem parece que foi torado. E eu me lembro de Cassiano, quando a gente está estudando, que Cassiano dá exemplo do dedo dele, aí dá vontade de eu dizer, o meu também foi torado. Mas, graças a Deus, eu fui ficando boa. Tinha parado as quimioterapias por causa do dedo, não podia tomar os anti-inflamatórios, aí volta as quimioterapias. Quando está já no final das quimioterapias, amigo, ó, isso é um resumo só, por causa da hora, é só um resumo do que eu passei, né? Aí, quando está já no final das quimioterapias, aí eu começo. Não tem injeção no mundo que faça a imunidade subir. Aí eu começo gripada, e me acabando, e me acabando. Aí fui para o hospital, falar com a médica. Quando entrei na sala da médica, que a médica disse, vamos fazer um exame de Covid? Aí pronto. Aí foi onde eu entrei em desespero. Aí eu fiz um exame, aí deu Covid. Aí deu Covid. Aí teve que parar todo o meu tratamento. E eu vim para casa, fiquei 15 dias trancada, tomando injeção na barriga, para a imunidade subir, tomando suco de cenoura, laranja, maçã, tudo que se fazia, para poder eu voltar ao meu tratamento. Mas fui melhorando, graças a Deus, fui melhorando. E volto para o hospital de novo. Quando está já no finalzinho do tratamento, ela disse, eu vou pedir um PET scan. Olha, eu tinha feito um PET scan, eu tinha um tumor de 10 centímetros e tinha vários linfonados. Muito, não é pouco. São muitos, não é 10, nem 15, por todo canto. Quando eu dizia que me virava assim, aí tudo caía, parecia uma bateria tocando dentro de mim. Então, eu disse, meu Deus. Eu perguntei a ela, é cirúrgico? Ela disse, não. Deus é quem sabe. Se a quimioterapia vermelha matar, não precisa fazer cirurgia. Aí já estavam o quê? Com 8 meses de tratamento. Aí vamos fazer o PET scan. Geralmente o PET scan ele é muito caro esse exame, mas como eu sou oncológica, o SUS dá. Aí fui fazer o PET scan. Aí eu digo, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida se tiver aquele negócio que eu não tinha visto porque minha filha não queria mostrar. Se tiver aquele negócio todinho, porque foi a médica que mostrou como era, que eu não acredito que eu estou com aquele negócio preto, assim, tudo dentro de mim. E se der de novo? Aí fiz o PET scan e fiquei lá na casa dela. Eu recebi esse PET scan com 3 dias.
Era mais dia, mas como você sabe, enfermeira, conhece muita gente, né? E a moça, eu vou lidar com 3 dias. E eu fiquei no apartamento dela, ela foi trabalhar. Nessa noite eu dormi só. Amanhã, a senhora vá-se embora para o seu plantão, que eu durmo só. E de manhã, haja Vanúcia demorar. Haja Vanúcia demorar. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Que Vanúcia não chega, tem que apanhar um exame. Quando a fé Vanúcia chega com os olhos dessa altura, de chorar. Aí eu fiquei calada, só observando ela. Depois eu olhei para ela e disse, Vanúcia, você foi pegar o PET scan? Ela, espera aí, manhã, deixa eu me acalmar, que a gente conversa. Quando ela voltou, sentou do meu lado, aí, chorando, ela me abraçou e disse, manhã, a senhora não tem mais nada. Como a senhora diz, todo dia a gente, que o Deus que a senhora serve é o Deus que segurou sua mão o tempo todo. É o Deus que curou o seu dedo. Foi o Deus que curou sua Covid. E agora a senhora está curada do câncer. Aí, você sabe, né, como é que fica mãe e filha? Se abraça, chora, tudinho. E de tarde, eu fui para a médica. E quando chegou lá, que ela recebeu, ela disse, eita, glória a Deus, você está curada. Porque eu ainda fui assim, na dúvida, né? Será que ela estava chorando porque ela não quer que eu saiba que eu estou, né? Eu ainda fui na dúvida. Mas ela disse, você está curada. Para a honra e glória do seu Deus, foi assim que ela usou, para a honra e glória do seu Deus, você está curada. Agora vamos começar o tratamento. Aí eu estou em tratamento. Eu fui tirada tudo de comida, de linguiça, salsichas, embutido. Todas essas coisas foram retiradas. Bolo, doce, o açúcar, principalmente porque o açúcar alimenta o câncer. O açúcar foi tirado por completo. Agora, às vezes, eu como uma fatiazinha de bolo porque ela liberou. Né, Neto? Mas porque ela liberou. E assim, não é todo dia não, viu? Você vai para uma festa, você vai escolher ou um brigadeiro ou um pedacinho do bolo. O bolo do aniversário daqui eu nem comi direito, porque eu fiquei com aquele sentimento de culpa, que eu ia comer açúcar. Mas, de vez em quando, assim, eu com um pedacinho, com cuidado. Mas o que é de embutido, enlatados, na minha casa não entra mais. E 1 quilo de açúcar lá em casa agora é 2 meses, 3 meses. Né? Aí, pronto, eu estou em tratamento, eu faço quimioterapia branca, de 2 em 2 meses. Eu faço exame, de todo tipo de exame de sangue, de 2 em 2 meses. Eu tive que ir para psicólogo, eu tive que ir para psiquiatra. Eu fui às primeiras consultas, mas eu disse a Vanúcia, eu não vou mais não, mas eu vou, porque o doutor Rafael já vai me levar para ali para um psicólogo toda semana, que tem reunião. E, para a honra e glória do Senhor, eu estou bem. Eu estou bem. Foi muito sofrimento. Eu não vou falar tudo, porque meu marido disse que quer dar uma palavra, se minha filha quiser dar uma palavra, meu filho ali vai cantar um louvor para mim. Aí, assim, mas eu agradeço a todos. Agradeço ao meu pastor, que foi um pai para mim. Que talvez, se não fossem as orações dos irmãos, do meu pastor, da minha missionária, talvez eu não tivesse aguentado. Porque a depressão é muito grande. Mas eu digo a vocês, mulheres, se sentir alguma coisa, algum nódulo, alguma coisa diferente no seu corpo, procure um médico. Não fique com medo, como eu fiquei. Que talvez, se eu tivesse ido desde o começo, eu não tivesse chegado a ter um câncer tão forte. Como a médica disse, é muito forte.
Mas você diz que seu Deus que cuida de você, né? Você tem um Deus que é médico dos médicos, que eu sempre digo a ele que é o homem de branco, né, Ana? É o homem de branco, o meu Deus, o meu Pai, o meu amigo, toda honra e toda glória seja dada a ele. Antigamente eu sabia que ouvia falar de Deus. Hoje eu conheço o meu Deus. Hoje eu tenho intimidade com meu Deus. Hoje Ele diz o que eu devo fazer. Comunhão com seus irmãos. Seguir na palavra do Senhor. Fazer diferença. Vocês não sabem as buchas que eu engulo, mas eu tenho que fazer a diferença. Porque quando eu tenho alguma coisa que me machuca, aquilo soa assim, faça a diferença. E eu digo à minha filha, se você apanhar aqui, dê a outra face. Faça tudo como Deus manda. E hoje eu deixei de ser aquela mulher. Hoje, o que interessa agora é o meu caminho com o Senhor. Troço não me interessa, casa bonita não me interessa, porque fica tudo. Você não leva nada. Fica tudo. Então, eu sou muito grata ao meu Deus. A minha vida é o meu Deus. Falta muita coisa ainda assim, porque tem dia que eu não posso vir para aqui, as sequelas são fortes, né? Tem muitas sequelas. No início era muito dolorida, agora não, agora é mais mal-estar, aí é frio, é uma agoniazinha na cabeça, aí você falta um estudo, aí falta... Mas eu não faço nada que não seja permitido por meu Deus. E eu agradeço a todos que oraram por mim. Que aqui na frente de vocês tem uma pessoa renovada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, é Ele que me guia, é Ele que me sustenta. Quando tiverem aflito, clama por Ele. Lá do alto Ele escuta. E Ele vem e resolve. Mais ninguém. Conta seus problemas só para Jesus. Porque se você contar um e a outro, não dá certo. Mas conta para Jesus. Louva o nome dEle. Santo, grande. Sofreu tanto na cruz por nós. Hoje, eu sei como agradar o meu Deus. Na minha simplicidade de crente, eu sei como agradar meu Deus. Amém? Vamos. Meu esposo vai falar um pouquinho. Rapaz, meus irmãos, se ela fosse contar, de fato, com detalhe, era 3 vigílias, viu, irmão? Mas, assim, a gente não entende os desígnios de Deus. Deus tem sua maneira de agir, em determinadas situações, do seu jeito. E o que ela passou, meus irmãos, como ela disse aqui, ela hoje é outra pessoa. Deus tratou também comigo, por tabela. Porque a gente tem uma mudança de vida, a gente pensa que está servindo da maneira correta. Aí Deus, com sofrimento, Ele traz você para perto dEle e começa a fazer na nossa vida a vontade dEle. Então, meus irmãos, Deus tem sua maneira de tratar com cada um. E tratou com ela dessa forma, e tratou comigo dessa forma. E como ela disse aqui, que hoje tem outra maneira até de louvar. Uma vez eu cheguei em casa, ela disse, filha, eu estou louvando diferente. Porque pelo que eu passei, tem que ser com mais grandiosidade. Eu digo, glória a Deus. Então, o que eu queria deixar para vocês era o seguinte, muitas vezes a gente deixa, até por um capricho nosso, nós somos humanos, somos pecadores. E muitas vezes Deus fala com a gente e a gente não dá ouvidos. Quantas vezes Deus falou comigo? Foram 11 anos acompanhando ela para a igreja. Quantas vezes Deus falou comigo? Mas tudo é no tempo dele. E quando eu conheci Deus, de fato, eu glorifiquei mais ainda a vida dela, porque foi através dela
foi a oração dela, foi a persistência dela. E hoje eu posso olhar para trás e dizer, eu sou um novo homem. E quando a gente passa pela dor, porque naquele período que ela passou, foi no tratamento de uma pessoa, foram 8 meses, e eu vim aqui para a igreja, e eu chorava mais do que louvava. Eu lembro de cada irmão, que chegava perto de mim, a irmã Leda, Evaldo, o irmão Plínio, lembro de alguns aqui, a irmã Luciene, a irmã Ana. Muitas vezes eu estava aqui chorando, chegavam perto para mim, me davam uma palavra, e aquilo sacudia a minha fé. E quando eu ligava para ela, dizia, Deus está conosco. Meus irmãos, era muito difícil. Se eu chorava aqui durante o culto, imagine no meu quarto em casa. Eu clamava no meu quarto. A palavra do Senhor diz assim, vai para o teu quarto, conversa com teu Deus em secreto que Ele te responderá. Meus irmãos, eu pouco fazia isso, eu passei a fazer desse dia. Porque Deus falava comigo, através dessa enfermidade dela. E quando eu liguei para ela, ela disse uma vez para mim que não era para a morte, e eu glorifiquei a Deus. Eu pulei, eu parecia um louco dentro de casa. Porque eu sabia que eu não ia perder a minha amada, eu não ia perder a mulher que Deus botou na minha vida. Então eu só tenho a agradecer. Houve dor, sofrimento, mas houve a glorificação. Deus se fez presente no sofrimento, a todo tempo. Então, meus irmãos, eu queria deixar para vocês que um testemunho foi pessoal para mim e ela diante de Deus, mas quando a gente dá um testemunho na igreja, é para a igreja olhar para o alto, olhar para a vertical, porque Deus pode fazer por cada um aqui, mas nós precisamos dar espaço para isso. Hoje eu sou outra pessoa depois dessa enfermidade, mas não permita que espere a enfermidade na vida de vocês ou qualquer parente seu não, para se voltar para Deus não. Porque Deus é vivo, Deus é Deus de poder. E eu estou aqui glorificando o nome dEle junto da minha amada. E a gente poder dizer, Deus, muito obrigado, muito obrigado. Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, minha gente, pela essa oportunidade.